Vamos fazer a nossa questão comentada da banca Sebrasp. Sebrasp, para quem não sabe, é aquilo que todo mundo chama de CESP. Então, o nome, agora, já há um tempo, né? As pessoas falam Sebrasp, ficou CESP, CESP, CESP. Fala na tela. Isso foi um pedido de um nosso seguidor, Alex Faria Barbosa, que me pediu uma questão dessa banca e peguei uma questão de 2020 sobre concordância. A banca perguntou o seguinte: a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto anterior, que nós não lemos, né? Julgue o item seguinte. No trecho, pois era o at war, os humanos, os bois dos cavalos, que fazia o esforço e punha os limites. Lá no segundo parágrafo do texto. O verbo fazia está flexionado no singular, porque concorda com esse termo, o at war. Sim ou não? Você já sabe que a banca CESP, ou Sebrasp, tem o julgamento de itens certo e errado. E, nesse caso, se você não tem certeza, é melhor você não marcar nada. Porque se você não marca, você não ganha ponto, mas você também não perde. Mas se você marca certo e for errado, ou se você marca errado e for certo, você perde ponto. Então, no item de certo e errado, cada questão errada anula uma certa. Prova de 20 itens. Você marcou os 20. Acertou 16. Quer dizer que você errou 4. 16 menos 4 é a sua nota, 12. Por isso que tem gente que sai até devendo. Então, põe a questão na tela, analise direitinho, faça uma pausa e arrisque. O problema, né, é que tem gente que, já que tem aí falando de bois e cavalos, tem gente que gosta de procurar chifre em cabeça de cavalo. Pessoal, mas está falando aí, ó, os humanos, os bois, os cavalos, não é quem faziam. Pode ser. Só que você está vendo, veja na tela, que a expressão os humanos, os bois e os cavalos está um termo separado entre dois travessões. Então, quando a gente fala assim, o grupo alunos, professores e coordenadores estava reunido ali. O que acontece? Esse termo que eu estou grifando aqui de vermelho é uma coisa que genericamente a gente chama de termo intercalado. Você sabe que o prefixo inter significa entre. O que é um termo intercalado? É um termo que aparece entre vírgulas, ou aparece entre travessões, ou aparece entre parênteses. Ok? Então, aqui abriu com travessão, fechou com travessão. Eu poderia ter colocado alunos, professores e coordenadores entre parênteses. Ou eu poderia colocar entre vírgulas. Acontece que alunos, professores e coordenadores especificam para mim quem é esse grupo. Certo? Então, na verdade, esse termo intercalado que especifica ou que explica, você não vai encontrar isso nunca numa prova do Sebrasp. O pedido de classificação você não vai, mas eu estou te colocando. Isso se chama aposto. O aposto é um termo de natureza explicativa ou de natureza especificativa que é colocado separado por um sinal de pontuação. O grupo é o sujeito da frase. Também você não vai encontrar numa prova do Sebrasp o pedido de classificação se o termo é sujeito ou é aposto. Mas como é uma questão de verbo, de concordância, o sujeito é o termo
responsável pela flexão do verbo. Isto é, um verbo é plural quando o sujeito é plural. Um verbo é singular quando o sujeito é singular. O grupo, tudo bem, é uma palavra que indica coletivo. Não existe grupo de um. Não existe grupo de meio. Existe grupo, eu não falo nem que duas pessoas são um grupo. Duas pessoas formam uma dupla. Tá bom, 3 já dá, um grupo de 3. Mas mais de um com certeza é. No entanto, se o artigo aqui está no singular, você não fala que o menino estavam. Você não fala que o homem estavam. Você não fala que a pessoa estavam. Então o grupo também não estavam. Então esse sujeito aqui, ó, é um sujeito singular. A ideia dele é uma ideia de plural. Ele é singular porque ele é determinado por artigo singular. Se o sujeito é determinado por um artigo plural, ele é plural. Ok? Então, esse verbo está no singular para concordar com o grupo e não para concordar com o aposto. Vai lá na tela. Você acertou a questão caso você tenha julgado esse item como correto. Na verdade, humanos, bois e cavalos representam o aposto. Está entre 2 travessões. Agora, a palavra fazia está no singular, porque o termo é singular. Olha o artigo o na frente desse termo que é singular. Claro que muitos de vocês acertaram isso aí sem nenhum esforço, né, para fazer a questão. De qualquer maneira, esse é o tipo de questão de concordância da banca. Quero mostrar para vocês aí o seguinte, se você entrar lá no meu site, olha aí, www.ricardos.com.br, você tem um curso lá chamado Curso 10x10 CESP. Combo. O que é isso? Combo é um conjunto. Nós temos 10 temas. O tema 1, exemplo, pontuação. São 10 questões de pontuação da banca CESP. O tema 2, exemplo, crase. São 10 questões da banca CESP de crase. E assim por diante. Então nós temos 10 temas que podem ser comprados num combo. Fica mais barato. Mas de repente, eu não quero nada de ortografia, porque ortografia eu sei. Então você não precisa pegar o de ortografia. Eu não quero estudar análise sintática, termos, oração, porque eu não aprendo isso. Tudo bem. Então você tem os 10x10, que funcionam da seguinte forma, são 10 questões, com 10 teorias levantadas, tudo por R$10. Cada tema custa R$10. Se você comprar os 10 temas, você não vai pagar 100. Você vai pagar menos. Então, se você quiser saber como é que funciona, vai lá na tela e consulte www.ricardoerce.com.br.